Você Pode Mais. Esse podcast está sendo criado com muito carinho para inspirar você e, quem sabe, mudar a sua história também. E a gente tem a honra de receber hoje ele, que é referência no Brasil. E olha, vai mudar histórias, viu? O Dr. Hélio Henrique Vilaça. Ele é formado pela Universidade Internacional Médica de Kursk, na Rússia, e também é autorizado pelo método da ANR aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Kézia. Um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E eu queria começar, contando essa história, porque eu já fiquei sabendo que o Dr. Hélio, antes de ser o Dr. Hélio, brincava muito de médico. Isso desde mesmo, a infância, desde a infância. Esse amor à medicina, quando é que você percebeu assim, não, realmente é isso que eu quero fazer na minha vida? Bom, a gente brincava disso, né? Agora a coisa é séria, né? É verdade. E eu acredito muito em dons e talentos, né? Nós somos dotados de dons e talentos, né? Nascemos por um propósito, nós estamos aqui por um propósito. Não somos mera obra do acaso. Então, desde criança eu sempre me vi, na verdade, cuidando, né? Então a gente sempre brincava ali, nós, os irmãos, né? Brincando, e eu sempre era o que cuidava, né? Então, desde muito cedo eu já vi que o talento era para cuidar, né? E o maior dom é o amor, né? É verdade. E vocês são quantos irmãos? Nós somos 3. Você é o mais velho, do meio? Eu sou do meio. Gente, o do meio é uma meio coisa, sofre. né? Eu sempre falo assim, que o mais velho é o queridinho, porque ele é o certinho. O caçula tadinho, é o caçulinha, deixa ele. O do meio, gente, o que é o do meio? Tem que conquistar o espaço. Tem que conquistar o espaço, às vezes esquecido, mas também amado. É verdade. E a sua família, né? Você vem de origem de família de médicos? A minha família é uma família, na verdade, diversificada, mas a nossa família é voltada muito à questão do amor ao próximo, né? Então, o nosso ponto em comum, na verdade, é o amor ao próximo, né? As obras, a caridade, né? Vocês têm isso muito enraizado, né? Muito enraizado, desde muito cedo, né? Então, meu pai, ele sempre fez muita obra social, né? Ele é da área da educação, totalmente diferente, Como é que chama o papai? O nome do meu pai é Hélio Vilaça, muito conhecido no estado de Goiás. Por isso, Dr. Hélio, né? Isso Você vem em mesmo. homenagem. Um abraço Isso. aí, Dr. Hélio. E a mãe? Helenice Vilaça. Eita, dona Helenice, já me contaram, viu, nos bastidores aqui, que a dona Helenice é ótima na cozinha, né? Com certeza. Ótimos pratos. Mas me conta aqui, o que nesse crescimento que você teve aí, chegou algum momento que você teve dúvida se realmente era medicina? Porque você me falou que desde criança você já brincava de querer ser médico, Sim. né? Quando chegou na adolescência, que você começou a estudar, foi fácil já de cara ou você teve dúvida? Ou será que é isso mesmo que eu quero? Porque medicina não é fácil passar, né? Não, acredito, na verdade, que essas dúvidas surgem com o passar do tempo, justamente por conta da dificuldade, às vezes, ao acesso, né? A questão do estudo, né? Muita dedicação, né? E, logicamente, tive dúvida sim, né? Inclusive, quando fui prestar vestibular, prestei para diferentes áreas, né? Para que eu, na verdade, tivesse a certeza, por exemplo, do que eu queria. Então, eu prestei e, no final, eu escolhi, né? E você passou para quais outras áreas também? Direito e Engenharia Civil. Não, tudo a ver, né, gente? Direito, Engenharia Civil e Medicina. Mas aí, quando chegou na hora de decidir, o que pesou? O que pesou para mim foi o meu propósito. Porque desde muito cedo, igual eu te falei, eu já sei aonde que eu quero ir, o que eu tenho que fazer, né? Então, na hora da decisão, o que pesou foi a questão do propósito, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou cristão. Então, acredito que Deus ele está acima de tudo. Amém. E que tudo acontece por um propósito, né? E que nós somos guiados e direcionados por Ele. Então, eu como cristão, eu peço muito a Deus a direção do que eu tenho que fazer, né? E quando eu recebi uma proposta de estudo, de intercâmbio, que era algo que já havia sido colocado no meu coração desde muito cedo, porque eu sempre estudei com bolsa. A gente estudou numa escolinha de inglês com uma bolsa. E eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, ir para outros lugares, ir para outros países, estudar, desenvolver nessa área aí, né? E quando prestei vestibular, prestei para várias áreas e entrei em um processo seletivo de um intercâmbio que estava acontecendo para a Rússia, de 30
vagas para estudantes brasileiros, né, na época. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Uau! 17 anos, quando eu fiz a aplicação para esse intercâmbio. Prestei os vestibulares, consegui passar em alguns, mas aquele sonho de estar em outros lugares, conhecer outras línguas, sempre teve dentro de mim também. Porque eu acredito que a nossa família também é muito missionária. Então a gente viaja, a gente fala sobre Deus, nós visitamos os presídios, nós estamos ali nas obras sociais, vamos aos asilos. Então a gente tem muito essa questão de conhecer outras pessoas, de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Então eu sempre tive vontade de sair para conhecer novas culturas e também aprender, né, sobre isso. E aos 17 anos recebi essa oportunidade. A princípio, eu pensei que, quando eu apliquei, né, eu pensei que não conseguiria, né, estar indo para outro país, né, mas saindo os resultados vestibulares, tudo tal, o último resultado foi o resultado do intercâmbio, que eles pedem uma avaliação da grade curricular, tradução de documentos. Então, assim, foi um processo que eu fiz e o processo deu um resultado positivo. E quando deu positivo, na verdade, eu tive uma certa resistência dos meus pais por conta de ser muito novo ainda. Então, você tinha 17, né? 17 anos. Ir para a Rússia? Justamente. E quando eu abordei primeiramente esse assunto com eles não, assim, não foram muito a favor, por conta que eles achavam que eu tinha pouca idade ainda para enfrentar o mundo, né? É verdade. Eu super concordo. Mas aí a gente foi conversando sobre, orando, e principalmente analisando e pedindo a direção de Deus. E Deus confirmou ao coração deles, né? Tem aqui, inclusive, aquele salmo na Bíblia que fala que os filhos são como a flecha, né? Na aljava, né? Do arqueiro, joga e vai para longe, entendeu, né? E eu acredito que eles já sabiam, por exemplo, o caminho já foi ensinado, né? Agora, por exemplo, era Deus quem ia cuidar, que ia direcionar. Então eles liberaram, abriram o coração e organizamos, certo? Organizamos, decidimos, você vai, tá. E aí, na última reunião que nós tivemos, juntamos toda a família, tudo, tive que aguentar as minhas irmãs chorando, todos os dias no almoço. No almoço era porque nós nos reuníamos no almoço, né? As reuniões eram durante o almoço. Como é que chama as irmãs? Ellen e Sara. Ellen, Sara. Beijo pra você. Isso. Então ficavam lá, chorando. Chorando, né? Já pensando, por exemplo, que de repente talvez eu nem voltaria ao Brasil, né? Verdade. Aí, meu pai sempre muito... A mãe é aquela questão de sentimento, o pai é aquela questão mais pé no chão, né? Razão, né? Meu pai mais razão, né? Ele vai se formar e vai voltar, vai ter o diploma dele. Vocês não precisam ficar chorando, ele não vai para ficar lá, ele vai voltar, né? Então... Na nossa última reunião, achei muito engraçado, foi a proposta que ele me fez, né? Olha, porque pai e mãe, eles conhecem os filhos que têm. Sim. Eu nunca havia saído de casa. Nunca dormi na casa de ninguém. Nem na casa dos avós eu ficava. Então, eu ia para um país a mais de 11 mil quilômetros de distância de casa, a primeira vez, né? Eles sabiam que eu teria, vamos dizer assim, as dúvidas na hora que chegasse lá, né? E aí, a última reunião, meu pai sentou e ele falou, você vai, com passaporte e com passagem de ida. Mas para voltar, você vai ter que voltar com esse diploma. Uau! Que é isso, Aurélia, hein? Agora me fala uma coisa, você já sabia falar o idioma? Então, eu sabia um pouco de inglês, porque ao longo aí da trajetória... nós fazíamos os cursos, né? O russo já não era uma língua dominada, não. Eu tive que... no Brasil eu aprendi somente o alfabeto, né? Tive que reaprender novamente. E você achou difícil quando você chegou lá? Você achou um choque de realidade? Sim. Por quê? Porque, eu tive que ser alfabetizado novamente. Imagina, você chegar em um lugar onde o alfabeto é totalmente diferente do que você já fala, né? E é muito difícil, né? Muito. É uma língua muito rica, né? Então, o alfabeto de lá é o cirílico. Então, eu tive que reaprender a escrever, reaprender a falar, né? Passar por todo aquele processo ali como se fosse uma criança novamente, né? Mas isso tudo foi muito bom, muito crescimento. Em algum momento que você esteve lá, você sentiu ali um pouco de tristeza, de se sentir sozinho, a dificuldade talvez ali da cultura? Com certeza. Cheguei
na época onde estava acabando o inverno, né? Porque logo após o inverno, grava isso, depois do inverno sempre vem a primavera, né? Então o inverno nunca dura para sempre. É verdade. Né? Logo após o inverno sempre tem a primavera. Lá as estações são muito bem definidas. E eu cheguei ao fim do inverno, onde estava frio, onde as flores não estavam ainda nascendo. Então uma paisagem assim, mas muito diferente, na verdade, da nossa do Brasil, né? Um clima assim mais penumbra, né? O fuso horário lá, a questão das horas que a gente passa na noite é um pouquinho diferente, a noite é mais longa, né? E a minha história é muito engraçada, porque quando eu cheguei lá no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o Brasil. Ao chegar lá, a primeira coisa que eu fiz, cheguei, fui para a República e primeira coisa já liguei para minha mãe. Eu falei, eu vou falar com a minha mãe, porque mãe é sentimento, já sabendo disso, né? Porque eu sempre tive uma inteligência emocional também. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso voltar para o Brasil. No primeiro dia, acabei de chegar, já liguei para minha mãe. Preciso voltar para o Brasil, eu não conheço ninguém aqui, eu vim parar numa república, eu acredito que eu não vou dar conta, o clima é muito diferente, a comida é totalmente diferente. A minha mãe muito sábia, né? Porque mãe, ela carrega aquela sabedoria nata, né? Não é verdade? É verdade. Sempre muito boa para dar conselho, né? Meu filho, então, você lembra da nossa conversa, né? Seu pai, ele investiu em você, né? Você lembra que você foi para você estudar? Então, vamos fazer o seguinte, fica 2 semanas aí, 2 semanas, vamos dar o prazo de 2 semanas, vamos ver. Foi estratégica, né? Justamente. Ela usou a psicologia. Aguenta só 2 semanas. 2 semanas, por quê? Porque você ainda está adaptando ainda, né? Você não conheceu ninguém. Então passa 2 semanas aí, depois a gente volta a conversar. E assim foi, eu passei 2 semanas, logo fiz amigos, né? Amigos são muito importantes na nossa vida, né? Falando isso, só interrompendo aqui, gente, fica à vontade, nós estamos aqui com o buffet do Assis Catalan. Olha que delícia, maravilhoso. Uma delícia. Assis, cara, você arrasou, viu? Incrível aqui. O pessoal pode seguir vocês aí na rede social, tá uma delícia. Mas então, a sua mãe pegou e deu uma enroladinha em você. Deu uma enroladinha, passei o prazo das 2 semanas que ela pediu, fiz amigos. Amigos são muito importantes na nossa vida, inclusive para mim foi decisivo, na verdade, ter amigos, né, para as minhas decisões. É um país difícil, a gente sabe que a gente está vivendo agora uma guerra e tem muita gente ficando com raiva de russo, né? Falou, é russo? Misericórdia, né? É da Rússia? É um país difícil? As pessoas são realmente frias, assim como muita gente fala? Então, como eu vivi lá 7 anos da minha vida, na verdade eu só tenho que agradecer, porque foi o país que me acolheu e me deu o conhecimento e as informações necessárias para que eu pudesse hoje ajudar outras pessoas. Então, assim, ao país da Rússia eu só tenho que agradecer. Quanto à questão da proximidade, vamos dizer assim, daquela questão, o brasileiro ele é muito amigável, né? Acolhedor. O russo, ele a princípio, eles são mais assim, eles são analistas, eles vão analisar você primeiramente. É mais frio. São mais frios a princípio. E são muito sinceros. São pessoas muito sinceras. O que eles têm de falar, eles falam pra você. E se eles gostam, gostam. E se não gostam, também não gostam. Justamente. Mas uma vez eles estando e declarando amizade com você, aí você pode ficar tranquilo, minha amiga, que eles te dão todo o suporte necessário. São amigos de verdade. São amigos de verdade. E durante esse processo que você esteve lá, você teve o suporte da sua família aqui, né? Sempre. O que família significa para você hoje? A minha família, o pessoal fala muito Porto Seguro, né? Família Porto Seguro. A minha família é uma família assim, nós somos os agregados, né? A gente está sempre junto, a gente fala que a gente anda em bando, né? Então tudo que um vai fazer, a gente está todo mundo dando o apoio necessário, entendeu? Então desde que eu apresentei o meu sonho aos meus pais, eles nunca foram de falar assim, não, você não consegue, é grande para você demais, é muito difícil para você. Não, eles sempre viram capacidade, né? E eu agradeço muito a minha família, porque eles são pessoas que empurram. A gente precisa de pessoa que nos empurra, né? Não que nos segure. Então eles empurram. Vai, você consegue, você tem capacidade. Deus te capacita. Se você ainda não está preparado, pode ficar tranquilo que Deus capacita, Ele te prepara e te envia.
E a gente percebe que você fala com muito amor da sua família, né? Sim. Você teve uma referência muito grande. E antes de te entrevistar, lógico, a gente sempre estuda a vida do convidado, né? A gente sempre faz esse trabalho de estudar a vida do convidado. E hoje você está no Brasil, né? A princípio eu, na verdade, não voltaria ao Brasil. Aham. De lá eu já estava organizando Pra ir para pra ir outro para outro lugar, né? Uhum. Porque de lá eu tive conhecimento de pessoas de vários lugares do mundo. Então eu estudei em uma universidade multicultural, conheci gente de todo lugar do mundo. Então, assim, tiveram pessoas que foram para Nova Zelândia, para Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos, né? E eu também tinha planos de continuar minha carreira, de repente, em outro país, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, como eu te falei, o meu chamado foi para voltar ao Brasil. E o que fez a diferença para que você voltasse? Primeiramente, a família, porque como eu já tinha passado um tempo longe, e durante esse período, a minha caminhada, foi um pouco... Nós tivemos situações, né? Algumas dificuldades, meu pai adoeceu. Então, isso pesou muito para mim, né? Porque eu não pude estar por perto. Então, ele passou todo um processo, todo um tratamento de grande dificuldade aí, fazendo quimioterapia, radioterapia, né? E eu não pude estar por perto. Então, quando eu peguei meu diploma, né? Na minha decisão, eu falei, não, eu preciso passar um tempo com a minha família. Nem que eu me prepare novamente para, de repente, mais para frente, sair do Brasil e levá-los junto comigo. Porque agora é só agregado, entendeu? É só junto, entendeu? Que coisa linda, que coisa linda. Você começou com 17 a estudar, né? Isso. Lá na Rússia. Hoje você está com quantos anos? Estou com 29 anos. 29 anos. Todo esse conhecimento a gente percebe, né? E a gente acompanhou e tem depoimentos de pessoas que falam muito que você é um médico diferente, que você é um médico que ama pessoas e que tem o maior carinho e prazer de atender. A gente sabe que a gente tem vivido dias tão maus, onde as pessoas têm se tornado muito frias pelos problemas, pelas dificuldades, pela correria, né? Às vezes a gente entra dentro do elevador, esquece de cumprimentar as pessoas. Às vezes você sai ali da portaria do seu prédio, está tão atrasada com um monte de problema, esquece de cumprimentar o porteiro. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu estar em consulta, de eu chegar ao médico, eu acho que ele estava tão atarefado que ele não conseguiu nem olhar no meu rosto. E a gente vai perdendo essa humanização, né? O tratar com humanidade as pessoas. Para você, por que você não perdeu isso? Né? Você é de uma geração mais nova e você não perdeu os valores, você não perdeu esse amor ao próximo. O que você acha que tem sido primordial para que você não perdesse essa essência de cuidar das pessoas olho no olho? Isso. Kézia, ao ver uma pessoa, eu não enxergo somente uma pessoa. Eu sei que ali existe uma alma e um espírito, né? E o valor que uma vida tem é grandioso, é inestimável, né? Então, assim, uma alma vale o mundo todo, né? Então, eu não vejo uma pessoa, ali existe todo um universo, na verdade, né? Um universo, e muitas das vezes, este universo pode estar em guerra e a gente não sabe, né? E nós somos, às vezes, chamados para declarar paz para o universo alheio. Você entende isso? Então, nós somos boca que profetizamos bênção, paz e mãos que estendem para ajudar. E desse tempo aí da medicina, eu sei que você deve ter tido vários casos que te surpreenderam, né? Que mexeu muito com você. Até na minha pesquisa aí que eu fiquei sabendo, você é muito querido na cidade de Caturaí, muito querido mesmo. Mas diante de tantos casos que você atende, teve algum caso que te marcou, que você falou, meu Deus, esse caso aqui eu acho que eu vou guardar para sempre? Diante assim das situações que nós temos no dia a dia, logicamente que algumas situações elas nos impactam mais, né? Principalmente quando foge um pouquinho do nosso controle, né? Então, assim, nós somos preparados para cuidar, né? Nós recebemos o conhecimento científico da coisa, como lidar com as situações, mas nem tudo acontece conforme estão nos livros, não é verdade? Algumas coisas acontecem fora da literatura, né? É verdade. Então, o que é esperado, às vezes, que a gente
aprende ali na literatura, no conhecimento científico, às vezes não é o mesmo que está acontecendo aqui na nossa vida, né? No universo do outro, por exemplo, né? É verdade. Então, nós tivemos várias situações, mas a situação que mais me marcou era algo, na verdade, que eu tinha pouco conhecimento quando eu me deparei, na verdade, com a situação. Porque durante a faculdade, em alguns assuntos, nós temos ali a introdução, né? E após, por exemplo, a nossa formação como clínico geral, nós especializamos, certo? E a especialidade, ela traz esse aprofundamento, né? Em cada diagnóstico, em cada situação. Então, nós tivemos somente ali uma introdução, né? Do que era dependência em opioide, que é algo muito interessante. E vamos traduzir, né, gente? O que é dependência em opioide? Porque essa linguagem às vezes não é tão conhecida, né? Isso. Os opioides são substâncias o quê? Analgésicas. Elas foram criadas para o quê? Alívio de dor. Em 80, mais ou menos, nos Estados Unidos, nós tivemos aí um grande avanço, né? Na questão do uso do opioide. Porque, a princípio, era muito colocado assim como uma solução para o alívio da dor, dor física, né? E ele é administrado só pelo médico? Administrado pelo médico, né? E a forma ilegal dela seria a heroína, né? Nós acredito que muitas pessoas têm esse conhecimento, né? Nós temos drogas lícitas e drogas ilícitas. A ilícita seria a heroína. E dentro da medicina, nós temos o quê? A morfina, certo? O tramadol, né? A codeína, certo? A dolantina, o fentanil. Todas são medicações para alívio de dor. Mas que causa dependência? Elas causam dependência. Quando que causa dependência? Bom, vamos lá. O que a gente entende por dependência? Dependência é algo que você precisa, que você necessita. Não consegue ficar sem. Você não consegue ficar sem, nas palavras mais simples, né? Você não consegue ficar sem. Então, a dependência, ela é gerada no momento em que a pessoa, por exemplo, já não toma medicação para alívio de dor mais. Ela toma porque ela precisa da medicação para se sentir bem emocionalmente no dia dela. Porque esse remédio faz isso. Faz. Então ele não traz só o alívio da dor física, ele também traz um alívio da dor emocional. Não, ele traz alívio da dor física e ao mesmo tempo trabalha com a dor emocional. Aquele bem-estar, né? Aquele bem-estar, aquela paz, por exemplo, que a pessoa sente temporariamente após fazer a medicação, certo? E o porquê que é gerado dependência? É gerado dependência porque trabalha a nível de receptor. Então, a medicação ela é colocada no organismo e ela trabalha a nível de receptor no nosso organismo. Ou seja, nós produzimos uma substância natural, por exemplo, quando a gente faz exercício, quando a gente está rindo com os amigos, quando a gente está reunido com a família. Aí a gente tem essa produção natural. Isso, natural, chamada de endorfina. Uma substância que traz prazer, traz bem-estar, traz equilíbrio, traz um sono de qualidade, né? E tira, por exemplo, aquela angústia, aquela ansiedade, aquelas coisas que nos trazem incômodo emocional, o estresse, né? O cansaço. Mas, doutor, como que uma pessoa, né, que se torna dependente de opioide, sendo que é um medicamento que só os médicos e enfermeiros têm acesso? Então, na maioria das vezes, são os médicos e enfermeiros que se tornam dependentes disso? Isso. O que acontece? Nos Estados Unidos e na Europa, se tornou uma medicação comum. Então, assim, o acesso não é tão difícil nesses lugares. No Brasil, o acesso realmente é mais restrito. Então, o paciente ele precisa, por exemplo, estar em acompanhamento médico para conseguir ter acesso. Mas as pessoas que trabalham na área da saúde, não. É uma medicação de muito fácil acesso, né? Nos centros cirúrgicos, nos hospitais, nas unidades, né? Então, vamos dizer assim, quase toda unidade de saúde tem medicação para alívio de dor, né? E onde é trabalhada aí essas medicações de alta potência, né? Então, o acesso para esse tipo de pessoas é muito mais fácil, por exemplo, do que para um paciente em si. Então, no Brasil, infelizmente, né, porque essa é uma realidade, né, esse tipo de dependência está mais relacionado a pessoas que trabalham na área da saúde. E é uma dependência que realmente prejudica o paciente? É uma dependência como, por exemplo, a cocaína? É igual ou tem diferença, na sua opinião? Tem diferença.
Tem diferença. A pessoa que experimenta o opioide, ele não vai querer saber de crack, álcool, cocaína, cigarro. Porque o bem-estar que o opioide traz é muito maior. Não se compara? Não se compara. Meu Deus. Né? Então ele é bem mais devastador. Bem mais devastador no sentido em que a pessoa ela se torna totalmente dependente a ponto, por exemplo, de não conseguir fazer nada. Somente a medicação, somente o uso da medicação. E já aconteceu vários casos, inclusive, né, aqui no Brasil, de médicos que morreram com overdose desses Sim. medicamentos. Infelizmente, é algo que mexe muito conosco, né? Essa questão de ver pessoas, vidas, né? Muitas das vezes muito jovem, né? Tendo aí, sendo interrompida uma vida, de repente, que poderia, por exemplo, trazer tantas coisas boas para outras pessoas, né? Por conta desse tipo de dependência. É muito comum, por exemplo, o suicídio, né? E a overdose, né? Nesses casos. E não tinha tratamento, né, no Brasil até o momento com essa dependência. Então, o tratamento que nós temos é um tratamento, vamos dizer assim, que traz ele é um tratamento paliativo, no sentido que... É o que existe hoje. Que existe hoje, que nós temos. Nós tentamos substituir aí a dependência com uma medicação análoga, né? Às vezes um adesivo transdérmico, né? Para ir tentando diminuir, por exemplo, a dependência daquele paciente. E após, assim, alguns meses com esse análogo, a gente tenta colocar um bloqueador de receptor, uma medicação aí que vai trabalhar impedindo, por exemplo, que esses opioides se liguem a um receptor. Mas esse tratamento ele é muito doloroso para o paciente, não é? Sim, é muito doloroso por conta que ele vai sentir as dificuldades da abstinência. Porque ele não consegue tirar essa dificuldade de abstinência, o remédio não tira. Não tira, ele paleia. Mas, por exemplo, a angústia, o desespero. Né? E não resolve, porque se o paciente está acostumado a usar um opioide para ter um momento de relaxamento e ter aquele bem-estar físico e emocional, ele não vai querer fazer um tratamento que vai deixar ele mais angustiado do que ele já está. Não é verdade? Justamente. E aí o senhor estava contando, você, né? Vou falar você, porque é novo desse jeito, né? Você estava contando que aí você conheceu um paciente, né? Foi nessa história que você conheceu um paciente que era dependente de opioide. Justamente. Esse paciente te marcou por quê? Por que ele te marcou? Qual que é a diferença dele dos outros demais? Primeiramente, porque não é uma dependência explícita. O que me marcou era isso. Porque não era uma dependência explícita, né? Porque quando você encontra um dependente de álcool, ele já chega falando logo, nossa, olha, eu tomo tanto. Ou ele chega fedendo álcool mesmo, ou ele chega bêbado mesmo. Justamente. De qualquer jeito você fica sabendo. Justamente, isso mesmo. Mas o dependente de opioide, normalmente, ele tenta esconder da família, dos amigos, ou cria alguma justificativa. Eu tenho uma dor que só passa com o uso de tal medicação. E chega a pessoa ali ter prejuízos financeiros com essa dependência também? Com certeza. É caro esse medicamento para adquirir? A partir do momento que a pessoa perde a fonte de acesso, muitas das vezes, onde ele é descoberto, por exemplo, e começa a fazer o uso inadequado, onde ele consegue, fora, por exemplo, dos ambientes hospitalares, ele acaba, por exemplo, tendo que pagar muito caro por esses tipos de medicação no mercado negro. Porque existe, infelizmente. Sim. Isso é uma realidade, existe, né? É algo que traz incômodo? Mas existe. Então, existem pessoas que vendem esses tipos de medicação. É errado? Mas existe. E eles pagam um alto custo por conta dessas medicações e por conta dessa dependência. Infelizmente. E aí foi nesse processo que você conheceu o Dr. André Weismer. Como é que foi isso? Então, esse paciente, a princípio, ele me procurava por conta de dor. Mas eu sempre percebi que existia algo a mais. Porque a relação médico-paciente é muito importante. Essa é a importância, por exemplo, de você, por exemplo, ter um olhar clínico, mas ao mesmo tempo ter um olhar de humanização e compaixão. Porque compaixão é você olhar a situação do próximo e fazer alguma coisa sobre aquilo ali. Né? Compaixão é diferente de dó. Eu tenho dó. Dó é o quê? Você olhar uma situação, você teve um sentimento de pena,
mas seguiu a vida, né? Eu tenho dó, mas eu não tenho o que fazer sobre isso e não vou fazer. Compaixão, não. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, ver a situação e agir quanto àquilo ali. Então, eu acredito que isso faz toda a diferença numa conduta. Quando esse paciente ele esteve acompanhando, eu sempre soube que existia alguma coisa por trás. Ele não era claro quanto às queixas. Então, eu procurei o responsável pela unidade, entrei em contato e perguntei, né, o que poderia estar acontecendo. O chefe da unidade nos orientou, né, e conversou diretamente com esse paciente, falou que ele poderia confiar, né, na nossa Então conduta você como já médico. acompanhava ele como paciente e você percebeu que tinha um problema além do que ele estava te contando. Justamente, um problema além. Então você teve uma visão de amor e de compaixão, né? Com certeza. Para enxergar a dor dele. Aquilo te incomodava por quê? Você ia para casa e ficava pensando, o que esse paciente tem? Com certeza. Porque a gente conseguia perceber a angústia, o desespero. Você olhava no olho dele e você via isso? Desespero. Às vezes a pessoa está calada, mas ela está pedindo, clamando por ajuda por dentro, gritando, né, em desespero, né? E isso eu conseguia perceber, eu conseguia ver, né? E como é que você fez para ele se abrir com você? Porque geralmente eles não gostam de falar, são bem sigilosos, ficam constrangidos, né? Com certeza. Eu tive que pedir ajuda. Tive que pedir ajuda do chefe da unidade, né, de um colega, para que ele me ajudasse a abordar esse paciente. E aí você conquistou a confiança dele. Justamente, porque logo após a conversa, né, que ele teve com o paciente me procurou e falou realmente o que era a causa do problema dele, né? E ele explicou, olha, eu sou dependente de tal medicação, eu não consigo ficar sem e eu faço em mim mesmo. O desespero era tanto que ele mesmo já estava fazendo em si. Ele fazia em si mesmo. Olha. E ele já chegou a aplicar quantos medicamentos assim? Ele usava muito? Muito. Na verdade, esse tipo de dependência ele causa um processo chamado de resistência no nosso organismo. Então, quanto mais você faz, mais você quer. Porque a nível de receptor, esses receptores se multiplicam, né? E esses receptores têm que ser alimentados, né? É como, por exemplo, se você não alimentasse, eles ficassem ali com fome. E aí eles querem mais, mais. Cada vez a quantidade maior. E mais. Então, quando eu o conheci e nós começamos a tratá-lo, ele fazia, por exemplo, 1, 2 ampolas por dia de medicação. Ao final de 2 anos, ele estava já fazendo 10 ampolas ao dia. Meu Deus do céu. Quase tendo uma overdose, né? Quase tendo uma overdose. Esse tipo de dependência também foi muito conhecido entre alguns artistas, né? Famosos aí, que inclusive tiveram overdose e morreram com essa dependência. Mas, doutor, como foi que você chegou a conhecer o doutor André Wiseman? Ele que é conhecido mundialmente. Hoje ele mora em Israel, não é isso? Mora em Israel e trabalha em Israel, na Suíça e nos Estados Unidos. Ele criou o método ANR, gente. Para quem não sabe, esse método, ele faz um tratamento para dependente de opioides em até 36 horas. E aonde é que entra o Dr. Hélio nessa história? Eu quero que você explique para o pessoal. Você entrou em contato com ele diante da dor desse seu paciente, é isso? Justamente. Você já tinha tentado de tudo com ele? Diante de toda a situação que nós passamos juntos, né? Porque essa relação médico-paciente, ela vai se aprofundando com o tempo. Então, na verdade, eu acho que até passou, né? Você se tornou amigo dele. Justamente. Porque se você todo dia encontrava com ele, se preocupava, tentou de tudo que existia aqui no Brasil para tratamento e não achou, e foi procurar um tratamento fora para ele, passou, você já tinha mais uma amizade com ele, né? Justamente. Eu acompanhava todos os dias, quer dizer, todos os dias. O sofrimento, então, você acompanhou todo? Todos os dias, independente... E o que você sentia quando você via ele sofrendo e não podendo fazer algo que fosse realmente eficaz para aquele sofrimento dele? Olha, nós procuramos por ajuda no Brasil, fizemos todas as abordagens possíveis no Brasil. Por último, estávamos sendo encaminhados aí ao Hospital Albert Einstein ou Sírio-Libanês, né? Nos deram essas duas opções. E tinha esse tratamento lá eficaz? Não, nós íamos tentar fazer uma abordagem tradicional mesmo, com uma internação nesses hospitais. Certo. Mas nós não tínhamos uma certeza. Que iria dar certo. Que iria dar certo. E eu acompanhava todos os dias
E é muito difícil você ver alguém, por exemplo, que perdeu a vontade de viver todos os dias, né? Aquela pessoa, por exemplo, que tem vontade de morrer todos os dias, porque aquilo ali te causa uma dor também, né? E eu quero até deixar bem claro aqui que algumas pessoas acham assim, mas ele se matou. Na verdade, a pessoa que está sofrendo, ela não quer se matar, ela quer matar a dor. Então, para ela é bem mais fácil ficar livre da dor. Ela acha que se ela morrer, aquela dor que ela está sentindo vai acabar também, né? Mas, doutor, como que você conseguiu ter contato com o doutor André Wiseman? Então, após uma tentativa de suicídio... Desse seu paciente que você estava acompanhando. Você acompanhou paciente, por 2 anos ele? 2 anos. Ah. Após a tentativa de suicídio, nós vimos, por exemplo, que algo precisava ser feito rapidamente. Logicamente que dentro desses 2 anos eu procurei a nível de Brasil e fora do Brasil todas as informações possíveis, né? Então você abraçou essa causa? Eu abracei a causa, né? Porque eu já me comprometi desde o primeiro momento com ele. Eu falei, nós vamos conseguir. Nem que a gente tenha que atravessar o mundo. Uau! Nem que a gente tenha que atravessar o mundo, nós vamos conseguir, você vai ficar livre disso. E o paciente tinha condições financeiras, doutor? De ir para um hospital Albert Einstein? Olha, diante da situação que ele chegou, ele já não tinha mais recursos por conta que ele gastou tudo que ele tinha com o uso da medicação, com o uso da droga. E ao ver essa situação, o ponto que chegou, assim, logicamente que o médico, ele tenta de toda forma preservar a vida. Então, o intuito era preservar a vida. Então, em um dos artigos, eu li sobre o Dr. André Wiseman e o método que ele havia desenvolvido quando trabalhava no Exército de Israel, há 35 anos atrás. E isso me gerou esperança. Isso me gerou esperança, né? Como que será que é, né? Será que realmente é eficaz? Né? Eu já estou tentando há tanto tempo, né? Tantos médicos nos acompanharam, os melhores psiquiatras nos acompanharam. Será que a gente vai conseguir isso mesmo? Né? Surgiram muitas dúvidas, né? E eu resolvi escrever uma carta contando a minha história para o hospital em Israel, onde o Dr. André Wiseman trabalhava. Escrevi uma carta e deixei os meus contatos. Eu abri o coração, sabe? Falei de médico para médico, olha, estou com essa situação aqui, né? Mas você esperava que ele ia te responder? Olha, para falar a verdade, eu não pensava em um retorno, não pensava... Porque ele deve receber milhares e milhares de pedidos de ajuda, de socorro, sim, né? Inclusive, quando ele esteve comigo, ele falou, olha, eu recebo milhares de pedidos de ajuda e socorro, eu sou somente não consigo ir em todos os lugares onde me pedem ajuda, mas para esse daqui, para essa carta que você nos enviou, Deus, ele não é cristão, né? Ele é judeu, mas ele falou, Deus falou que eu tinha que ir. E ele veio para o Brasil e o paciente recebeu todo o tratamento gratuitamente? Gratuitamente. Então ele fez questão de nos responder no mesmo dia que eu enviei a carta. Uau. Então eu mandei para o hospital, o pessoal direcionou a carta para ele e ele entrou em contato comigo no meu pessoal, né? E de primeiro já ele falou, olha, você não precisa se preocupar porque nós vamos te ajudar. Você sabe o que é tirar o peso do mundo das suas costas? Foi o que eu senti naquele momento. Eu consegui respirar. Tipo, que lindo. Nossa, eu consegui respirar, né? Agora vocês entendem por que ele está aqui hoje nesse podcast Você Pode Mais? Porque ele foi além, né, da função de médico e foi também um ser humano e teve dó desse paciente. O nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar claro aqui que o Dr. André Wiseman veio aqui para o Brasil, fez o tratamento nesse paciente. Veio, não cobrou R$1 da gente, ele veio ao Brasil. E o paciente já está livre tem quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. E o tratamento é feito em até 36 horas. E olha como Deus faz as coisas. Eu gosto muito de falar que na nossa vida não tem coincidência, né? Deus une propósito e Deus une pessoas, né? Independente da religião sua aí, eu acredito que Deus sempre está no comando de todas as coisas, Ele sempre une propósito. Então, se tem algo ruim acontecendo na sua vida, pode saber que tem um projeto de Deus ali, porque Ele transforma o mal em bênção. E hoje, o doutor, através dessa situação,
né? O doutor André Wiseman te conheceu. Isso. Ficou encantado com esse ser humano maravilhoso que é, né? Porque quem não fica encantado com o doutor Hélio? Impossível. Uma pessoa que realmente ama o ser humano e chora e sofre com o ser humano. Hoje você é responsável, né? Juntamente com o doutor André Wiseman, só que aqui no Brasil, em fazer esse tratamento para todos aqueles dependentes que precisarem. Justamente. Vocês montaram uma clínica e hoje recebe esses pacientes para fazer esse tratamento. Justamente. Na verdade, a minha família, eles já tinham uma clínica, né? Nós tínhamos uma clínica multiprofissional, né? E após a proposta do André Wiseman, né? Do Dr. André Wiseman, para que nós fizéssemos parte da equipe, nós resolvemos direcionar, né? Então, nós estamos aqui como braço de ajuda, né? Como pessoas que estendem a mão para ajudar, né? Sem julgamento, né? Sem julgamento. De forma sigilosa também, de forma né? sigilosa, sem julgamento, porque só quem conhece, só quem passa com alguém na família ou quem passa pela situação da dependência sabe que não é algo que é, por exemplo, porque a pessoa quer estar com aquilo ali. Não, realmente é algo que já mexe com o fisiológico, já não é algo da emocional. vontade própria dela, justamente, né? já não tem controle. Passa, justamente, já saiu do controle da vontade dela, né? Então só quem passa por isso sabe. Bom, doutor Hélio, prazer estar com você aqui agora nesse primeiro podcast nosso, Você Pode Mais. E para encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para nesse momento que a gente está vivendo aí, né? Pandemia, agora guerras. E as pessoas cada vez com as suas emoções fragilizadas, pessoas se tornando mais dependentes ou de opioides ou das drogas lícitas, né? E tem aumentado muito o número de pacientes com problemas emocionais. E você como médico que ama vidas, a gente percebe que você vai além, né? Você vai além e ama e gosta de olhar no olho. Qual que é o recado, né? Pode aproveitar essa câmera aqui e deixar o seu recado para esse paciente que acha que não tem mais saída e que precisa de uma luz no fim do túnel. Olha, eu vou deixar uma mensagem que eu sempre deixo para os meus pacientes quando me procuram. Não existe problema que não tenha solução. Não existe problema grande demais. E nada é eterno. Nenhum problema é eterno, né? Nenhum problema é eterno. Tudo passa, né? As coisas melhoram. Depois de todo inverno, existe uma primavera. E nós estamos aqui para ajudar a florescer. Se você está passando por um inverno, você está passando por essa dificuldade, não tem a quem recorrer, nós estamos aqui para ajudar a florescer novamente na sua vida, para que a primavera possa chegar aí também. Que lindo! Vamos até deixar as redes sociais. É o Dr. Hélio Vilaça, né? Tem o Instagram. E o Instagram da clínica é Clínica Mais Vida. Mais Vida. .NR. .NR. Tem site também, né? Vocês podem estar acompanhando aí. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com você aqui. Lembrando que nosso podcast de hoje teve, né, a direção do Micael Alves e a produção do Ronan Rodrigues. E eu quero finalizar esse podcast dizendo: ainda há esperança, né? Se há vida, há esperança. Depois de uma tempestade, sempre há bonança. E como há tudo tem um tempo determinado, tem um tempo determinado também de alegria para você. Um super beijo. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado, Kézia. Obrigada, Assis, pelo Viver Maravilhoso e toda a equipe que está aqui com a gente. Beijo no coração e até o próximo Você Pode Mais.